Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Aqui de volta o professor Wesley Santos para mais uma aula nossa de literatura, para vocês aí do sexto ano. Na última aula, na semana passada, a gente aprendeu um pouco sobre o gênero conto, que é o nosso gênero do mês. A gente aprendeu alguns conceitos chaves, conceitos básicos, aprendeu sobre os elementos também que são presentes no conto, que são identificáveis no conto. E na aula de hoje eu separei mais um estudo sobre os tipos de conto, né? Então a gente vai estudar os tipos básicos. É claro que existem vários e vários tipos de conto, mas a gente vai estudar os três tipos básicos, que são três, né? A gente vai ver aqui os contos de fadas, os contos de terror e os contos fantásticos. Vai ver um pouco sobre as características de cada um desses tipos de conto. Então vamos programar nosso esquema para o restante do mês. Aí a gente tem poucas aulas, só que a gente tem agora nessa semana um sábado letivo. Então essa aula que eu estou gravando hoje vai ao ar para vocês na quarta-feira. E eu decidi não fazer a correção da atividade que tinha passado na semana passada, para a gente deixar para apenas o sábado aí as correções das atividades, tanto da atividade 1 quanto da atividade que eu vou passar hoje. Então no sábado letivo a gente vai ter apenas correções e na aula de hoje a gente vai para conteúdo mesmo. Então bora lá para o slide para a nossa aula da semana. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai estudar os tipos de conto, dando sequência aí ao nosso estudo sobre o gênero conto. Temos primeiramente aí que eu separei para vocês os contos de fadas. Eu acho que a maioria das pessoas, a maioria de vocês, já devem ter lido ou ouvido sobre os contos de fada, tiveram contato com esse tipo de história, que são narrativas curtas. Obviamente elas seguem aí a questão da brevidade, que é muito forte no gênero conto, e possui um elemento maravilhoso em sua composição, ou seja, algo mágico ou sobrenatural. Nos contos de fada é muito comum que tenha esse algo maravilhoso, esse algo mágico, sobrenatural. Nos contos de fada a gente pode ter lobisomem, pode ter bruxa, pode ter fada, pode ter carruagens que se transformam a partir de abóboras. Então, o limite dos contos de fada ele é muito amplo. Então, muita coisa de sobrenatural, de mágico, pode acontecer por lá. A diferença, o grande diferencial, a gente vai ver agora na sequência. Não existem explicações para as intervenções sobrenaturais que ocorrem na narrativa. Tanto os personagens quanto o narrador e o mesmo leitor não se impressionam com o que ocorre. Então, o grande diferencial dos contos de fada em relação aos outros tipos de conto que tem esse elemento fantástico maravilhoso é que aqui ninguém se impressiona, ninguém questiona o fato de existir esse tipo de elemento. Então, por exemplo, no conto de fada, a gente tem uma garota que aceita uma maçã de uma bruxa, que ela dorme por anos e anos. Isso na nossa vida cotidiana, na nossa vida real, isso seria completamente improvável, né? Impossível. Mas o conto de fada é totalmente aceitável. Então o leitor já vai lendo o conto de fada, já vai ler o conto de fada esperando que isso aconteça. Então não é nada que vá assustar o leitor. A presença também de lobos, de outros seres míticos, mitológicos, também não assusta, porque nos contos de fada o leitor já espera que esses tipos de personagens estejam inseridos aí dentro da narrativa. Então os contos de fada trazem esse elemento, mas sem nenhuma surpresa, sem nenhum questionamento. Tanto os personagens também não se assustam tanto, por exemplo, as personagens das mocinhas dos contos de fadas, elas encontram normalmente bruxas ou antagonistas como monstros ou lobos ou outros personagens que sejam, elas nunca se assustam tanto com esse tipo de personagem, parece que é mais natural esse encontro. Então é meio que aceitável que existam essas criaturas nos contos de fadas. Mais características: os personagens, lugares e tempos não são determinados historicamente, o que fica claro pelo início genérico do Era uma Vez. Então não há determinação de quando ocorrem os contos de fada, não há uma marca cronológica ali para dizer em que ano ou em que século aconteceu, até porque são histórias que já carregam com si uma carga histórica muito grande, então elas já vêm de muito tempo. E o iníciozinho genérico do Era uma Vez já determina bem isso, que não vai ter uma data marcada que aconteça aquela história. Apesar disso, sabemos que sua origem é medieval, período aproximado em que se passa a maioria das suas histórias. Nesse tipo de conto, o leitor espera um final feliz e uma moral da história,
o que costuma acontecer. Então, mais outra característica que a gente tem que guardar aí dos contos de fada é que os contos de fada geralmente eles trazem um final feliz, né? Eles terminam com um final feliz. Geralmente os personagens bonzinhos se dão bem no final, pelo menos no final eles ficam aí felizes para sempre. Também tem a questão do ensinamento. Sempre tem aí um ensinamento por trás lá no final que o leitor vai aprender com os personagens. Então, são algumas dessas características aí que marcam esse tipo de conto, o conto. Já o nosso segundo tipo de conto são os contos de terror, são mais populares aí na contemporaneidade. É um subgênero mais moderno, né, mais atual do que o conto de fadas. Nos contos de terror, as histórias incluem os elementos sobrenaturais sem aquele ar de naturalidade. Então, se lá nos contos de fadas é super natural que uma bruxa dê uma maçã para uma senhorita, que ela durma por 100 anos, aqui não é nada natural. Se isso acontecer, as pessoas vão estranhar um pouco. Trata-se de contos de terror, com personagens lendários como vampiros, lobisomens, mortos-vivos. Então, esses personagens não há aquele ar de naturalidade, de animais que falam, de bruxas e tal, que aparecem no conto de fada, que é tão natural, é tão esperado, aqui já não é tanto, né? Então, quando a gente se depara com o sobrenatural, se depara com o mágico, tanto os personagens como a gente, que é leitor, acaba se assustando um pouco com esse tipo de personagem. Então, o objetivo desse sobrenatural nos contos de terror é mais assustar mesmo o leitor e os personagens da trama. Como a gente viu, né? Tem vampiro, lobisomem, mortos-vivos, essas criaturas mitológicas aí que habitam a cultura mundial. Aqui já se vê uma diferença na percepção dos personagens diante dos fatos sobrenaturais, até o leitor ficar assustado com a história. Nem sempre a narrativa acaba com um final feliz. Então, como eu falei lá nos contos de fada, tem uma percepção diferente, tanto dos personagens quanto de nós, leitores. A gente meio que aceita, é natural que tenha esse sobrenatural, essa parada mais mágica. Já que nos contos de terror não, né? A gente vê, mas que o leitor fica assustado, os personagens também, e nem sempre a narrativa tem um final feliz. Lá nos contos de fada a gente terminava com um final feliz, com a liçãozinha aprendida. Aqui no conto de terror nem sempre o mocinho vai se dar bem. Às vezes ele vai morrer no final, às vezes não vai conseguir seu objetivo. Então o final dos contos de terror é bem aberto, bem subjetivo, vai depender do tipo de autor. E por fim temos aí os contos fantásticos, né? Os contos fantásticos são aquelas narrativas também curtas, né? Todos os contos são, que levam um elemento absurdo a cenários e personagens do próprio cotidiano. Então ela vai ser bem parecida com os outros tipos de contos, só que a diferença é essa. Ela vai trazer também um elemento mágico, um elemento absurdo, algo que não seria do nosso dia a dia, para personagens do nosso dia a dia, personagens de cenários comuns. Então, os personagens dos contos fantásticos, eles são muito identificáveis com a gente pode se identificar com eles, eles são personagens comuns, com histórias comuns, não são heróis nem grandes vilões, eles são apenas pessoas comuns, vivendo sua vida comum, cotidiana, e de repente se deparam com algo sobrenatural, algo aí fora da curva, algo mais. Personagens comuns levando uma vida comum até que algo absurdo acontece. Algo que não poderia acontecer na realidade. Então são personagens tão reais que quando aparece essa questão do absurdo, do mágico, do sobrenatural, dá aquela sensação de que algo está errado para a gente e também para os personagens. É justamente a proximidade com a realidade do leitor que causa o maior estranhamento na história. O leitor busca uma explicação para o que ocorre. Será um sonho? Mas não fica com medo como acontece nos contos de terror. Então, aqui nos contos fantásticos, o objetivo é outro. Lá no terror, o objetivo maior era pôr medo no leitor e nos personagens. Aqui não. É mais a questão do questionamento, é mais do leitor tentar entender, adivinhar por que está acontecendo isso na vida dessas pessoas tão comuns, nesses cenários tão comuns. Então, o leitor fica meio que tentando adivinhar, se questionando sobre esses acontecimentos que ele está lendo, né? Será que isso é real? Será que ele está só sonhando o personagem? Então, mas tem esse elemento mesmo no conto fantástico, é o grande diferencial desse tipo de subgênero. Então, pessoal, a gente encerra a nossa aula por aqui. A gente viu os contos de fadas, que traziam o elemento maravilhoso, só que de uma forma mais natural. O leitor meio que espera que apareçam essas bizarrices, essas criaturas sobrenaturais por lá.
Já os contos de terror são aqueles que são mais com o objetivo de pôr medo no leitor e nos personagens, trazem essas criaturas mitológicas, mas com um tom nada natural, a gente meio que se assusta mesmo, são as criaturas como vampiros, lobisomens, mortos-vivos. E por fim, temos aí os contos fantásticos que acontecem com personagens que trazem personagens comuns, cotidianos, bem medianos mesmo, bem gente como a gente, que vivem vidas comuns e que de repente se deparam com esse elemento mágico, esse elemento sobrenatural que acaba causando esse estranhamento, né? Que o objetivo maior seria o leitor pensar, questionar sobre isso, tentar entender por que essas coisas estão acontecendo nessa realidade da narrativa. Então a gente vê esses 3 tipos de gênero. Vou passar uma atividade que vai estar disponível aí na plataforma para vocês, que a gente vai corrigir no sábado, junto com a nossa primeira atividade. Então eu encontro vocês no próximo sábado aí, para um sábado de correções apenas. Então, um abraço e até a próxima.